Salve, rapaziada! De volta aqui com nossos vídeos aqui no nosso canal para você ficar muito bem informado. E nessa noite eu não quero estender muito, mas quero apenas deixar aqui sobre as notícias de ontem após o jogo do Vasco. Ultimamente temos visto aí, né, todas as mídias aí falando muito de Vasco. Você torcedor que está ligado, muitas informações. Se você não está ligado aí na mídia, se liga aqui no nosso canal, já se inscreve aí, já deixa o seu like, compartilha para mais vascaíno, vamos estar unindo a nossa força, vamos estar crescendo o canal, o objetivo é de chegar a 1.000 inscritos, então vamos compartilhar, pessoal, vamos ajudar aí no trabalho, para que possamos estar sempre aqui deixando bons conteúdos de Vasco. Segue a vinheta, logo após estaremos de volta aqui. Vasco da Gama, o time da virada, de muito amor, a luta continua, o sentimento não parou. Hoje eu vou pro Caldeirão, e não há tempo que faça amor. Muito bem, rapaziada, após o resultado de ontem, não muito bom, mas bom pelo que foi o jogo, por ser fora de casa, o jogo aqui na Bahia, no campo do Bahia, e o Vasco conseguiu levar para casa um ponto. Enfim, o melhor resultado é você pontuar, não pode deixar de pontuar na situação em que o Vasco se encontra. Então o Vasco conseguiu aí levar um ponto para casa, ficou aí com aquele saborzinho de derrota, porque o jogo era propício para o Vasco ganhar, como sempre, né? Vários jogos, até os jogos que o Vasco perdeu em casa, contra o Bahia, contra o Santos, contra o Goiás, eram jogos sim que o Vasco poderia ganhar e acabou perdendo em casa. Então agora nós temos que buscar esses pontos de volta, né? Os jogos que nós perdemos em casa, temos que ir buscar agora fora de casa. Isso tem que ser aí para reforçar o ponto de partida do Vasco da Gama. No vídeo feito mais cedo, nós falamos aí dos destaques dos jogadores de ontem, quem foi bem, quem foi mal. E nesse vídeo agora nós queremos deixar apenas aí os destaques do programa Seleção da Sport TV ontem, após o jogo do Vasco, os comentários e a mídia falando aí do Vasco, né, o crescimento, puxando muitos assuntos, fazendo a comparação aí do Santos e o Vasco, o Santos que aí tá com certo desânimo, né, o técnico e também os jogadores não estão assim com um bom entrosamento para crescer, diferente do Vasco que vem aí numa crescente, em 5 jogos, perdeu apenas um jogo e nós temos que buscar aí, né, reforçar cada dia mais a certeza e a frase do Ramon que diz: o Vasco não vai cair. Então segue aí o que o programa Seleção discutiu ontem após o jogo. Lembrando, pessoal, que em parte dos vídeos vai estar sendo cortada aí por causa dos direitos autorais, mas você vai entender muito bem a discussão aí acerca do nosso Vascão. Valeu? Segue o vídeo e boa noite, vascaínos. Na frente do Vasco, com um jogo a mais. Mas você pega o ânimo dos senadores... Do time também. Você aposta muito mais no Vasco que no Santos. Eu acho que a frase do Aguirre ali no final é o que explica exatamente isso que você está falando. Se jogar do jeito que jogando, do que a gente está jogando, não vai dar. Eu comentei, né, ontem o jogo entre América e Santos. O América foi muito bom, né, uma subida de desempenho, venceu, ainda está bem lá abaixo, né, bem lá embaixo, mas o Santos, assim, encatado, muito mal. O Santos Futebol Clube, e aí o Aguirre chegou ontem, né? Mas assim, também já está fazendo algumas escolhas que dá pra gente questionar, e aí principalmente a diretoria do Santos Futebol Clube, que é um time gigantesco, mas vem sendo gerido por pessoas minúsculas, pelo menos na qualidade enquanto gerente de futebol. Assim, são muitos erros dos presidentes, dirigentes e quem comanda o Santos nos últimos anos. É um time que vem de Neymar, vem de Rodrigo, toda hora aparece o grande nem tão longe assim, foi finalista da Libertadores há 3 anos, cara. Então, assim, não dá pra entender o Santos tá tão mal. E aí o time tá, assim, realmente não joga nada, né? Não foi só hoje, você pega o Campeonato Brasileiro inteiro. Os piores jogos que eu vi de futebol do Campeonato Brasileiro esse ano foram o Santos estava envolvido ali, pelo menos em 80%. E assim, continua mal. Veio o Aguirre, continua mal.
bota o Jean Lucas aberto, não dá pra, assim, escolhas que dá pra ele. 2 volantes, pegadores no meio, mas aí toma gol de contra-ataque, enfim. Muda elenco toda hora, contratou um monte de gente agora no meio do campeonato, já uma galera saiu, enfim, tá muito mal mesmo o Santos. Acho que por isso que mesmo tendo 4 pontos a mais que o Vasco, tem essa diferença. O Vasco tá crescendo, né? O Vasco tá na crescente. Tem uma derrota nos últimos 5 jogos. Enfim, e contra A facilidade com que o Santos leva gol, parece uma coisa natural, assim, na sua... E ontem não conseguiu marcar contra o América, que é a pior defesa do campeonato, né? Tinha muito tempo que o América, foi apenas a segunda vez que o América não sofreu gol jogando no Campeonato Brasileiro. E assim, foi uma vitória incontestável do Coelho. Com esse aí, mais uma vez, aproveitando para falar do Juninho, né, que puxou esse contra-ataque, tem então uma estátua lá na Independência pro Juninho. Que história, de novo, Sempre. Que história linda do Juninho com essa camisa. E ontem jogou muito bem, fez o gol, né? O primeiro, e marcou, apareceu, enfim, o que o Juninho costuma fazer. Agora é preocupante a entrevista. Do Aguirre. É. O ânimo dele, Pra né, baixo, cara? né? Pra Como é que baixo, você vai né, depois cara? se apresentar hoje com o treinador com esse ânimo para os jogadores? Mas acho que é o que combina com o time. Também ia desconversar muito o time ter essa postura zero, assim, ruim dentro de campo e ele chegar com outro ânimo numa coletiva. Acho que ele só manteve ali, diferente do Vasco, né? O Vasco que tá tentando, tá buscando, teve a estreia do Payet, que entrou bem, outros jogadores que atuaram bem, independente do empate, né? Não ter conseguido a vitória, mas lembrando, tava jogando em Salvador também, né? Contra o Bahia desesperado. Então foram 2 confrontos diretos pelo rebaixamento aí, né? Que fica muito claro a postura dos times dentro de campo. E o Santos, cara, o Santos não tá entregando nada. O Vasco afim, né? O Vasco tem limitações técnicas. É exatamente. Mas o time é afim, o time quer. O torcedor do Vasco está entendendo isso. Né? O que chama atenção, além do Vasco estar melhorando o desempenho, como o Conrado falou, é essa simbiose da torcida. A torcida sabe que o torcedor sabe que os jogadores precisam dela. E ela tá junta, cara. O que eu vi ontem da torcida do Vasco, eu, como jogador, eu fico imaginando o que esses caras estão sentindo no Vasco. Então, o Vasco tem algumas coisas nesse momento que podem impulsionar o time. A janela é fator chave, né? Medel, Praxedes, Paulinho, Payet, e Verret são 5 jogadores novos no time titular. Treinador. A comissão técnica injetou ânimo ali e organização. O time melhorou. O Medel é um jogador experiente, líder, né? Cascudo. Ontem jogou de volante, não foi bem ontem. Ele foi melhor quando atuou como zagueiro. Como atuou contra o Galo, de zagueiro. Ontem volante não foi bem, mas é um jogador líder, importante a presença dele. Né? Você tá vendo pênaltis. Jogadaça do Marlon Gomes. Mas um pênalti boa. estúpido do Gilberto, né, cara? O drible que o Marlon Gomes dá no domínio lá no começo, né? E depois dá esse outro drible no Gilberto. Mas o drible lá no começo da jogada foi espetacular. Pô, e a bola caiu no pé do Jair, hein? Da vitória, da Chapada. Perdeu. E aí tem uma coisa que, assim, imprevisível que aconteceu com o Vasco, foi esse sentimento de injustiça que o torcedor tem nesse momento com o que acontece com o clube. Pô, você não pode jogar no Maracanã, não pode jogar em casa, sou o único time do Brasil sem casa. Isso acabou sendo um combustível de união entre os vascaínos, né? Assim, ó, o sistema está contra o meu clube, eu preciso me unir, eu preciso mostrar o tamanho do Vasco e demonstrar união nesse momento em que o mundo parece conspirar contra mim. O discurso do Ramon Dias tem muito disso. Ele é um cara experiente, ele não é bobo. Ele chamou a torcida ali, ele batendo. Ele tá falando que não vai cair, eu acho que a gente foca no não vai cair. Mas entre vários não vão cair, ele tá falando, não importa o que façam, não importa o que façam contra a gente. Então ele falou também, o repórter perguntou pra ele estava em Salvador, nem sei se ele viu as imagens mesmo. Confesso, me permito duvidar, que talvez ele não tenha visto. Da barreira. Mas ele já sabia, e ele falou, a gente viu, aquilo é lindo, porque durante o jogo, aí a expulsão estúpida do Jair, né? As imagens dos vascaínos na barreira do Vasco, que é nesse momento algo tão marcado que impede realizações de jogos em São Januário, é uma imagem linda, que está na história do clube. Linda. Né? E o torcedor vascaíno se orgulha, Olha isso. Muito Se maneiro. orgulha não só dos feitos em campo, do gigantesco Vasco da importância de São Januário e do torcedor. Olha, isso aí é histórico. Isso aí que a torcida do Vasco fez, daqui a décadas será falado. No momento em que São Januário estava fechado pelo Poder Judiciário do Rio de Janeiro, alegando, entre outras coisas, problemas de segurança na região, torcedores do Vasco, nessa região, que segundo o Poder
Judiciário do Rio de Janeiro não pode receber jogos por motivos de segurança, forte atuação no tráfico de drogas. Teve essa festa, esse abraço lindo, vibrando com um time que joga pouco, mas não desiste. E uma forma de se manifestar, né? Não só de comemorar ali, de acompanhar o jogo, mas uma manifestação, literalmente, do que em relação ao que está acontecendo, né? Próximos jogos do Vasco são confrontos diretos. Eu acho bom pro Vasco. Lógico. Vai pensar. O Paier animou vocês, que nem animou o nosso comentarista Paulo César Vasconcelos na transmissão ontem. PC se derramou em elogios ao francês. Acho que, assim, me animei com a chegada dele ontem, alguns toques, você vê que ele tem qualidade, mas assim, ainda fica uma dúvida se ele vai fisicamente estar disponível para entregar toda essa qualidade. Precisa dar uma que os secada, toques foram né? bons, mas Deu uma secada? os primeiros toques do Rames Rodrigues no São Paulo também foram bons e ele continua no banco. Enfim, o Vasco não precisa de um jogador no banco agora. Um titular camisa 10 que decida. O São Paulo ainda... Beleza, Rames, você tá aqui, eu uso o Lucas, eu uso o Luciano, bababá, aos poucos o Rames vai entrando. O Vasco não, precisa que esse cara entre e resolva rápido. Então, acho que precisa dessa parte física. Mas eu acho que é um processo natural. Essa parte técnica que ele já demonstrou entregar, foi legal de ver ontem, sim. Eu acho que é importante também a parte anímica, né, do torcedor, dos próprios jogadores, quando você tem um jogador com esse tamanho, né, com essa envergadura. Eu também estou com o Conrado. Eu acho que o Vasco tem essa expectativa dele entregar rápido e ele só vai entregar jogando. Essa é a questão que a gente brinca aqui, secar, mas é ritmo de jogo, isso é com o jogo. Porque E a hora que ele tava pegar 3 esse meses sem ritmo, jogar. exatamente, ele tem que pegar esse ritmo de novo. Essa, aquela chapada da esquerda aqui, Ele eu que lembro rola. Tirou muito do goleiro, né? Ele que rola, Tirou ele muito do é tentado de Pois chutar. E ele bate bem na bola, né? Ele bate Mas bem. eu tô muito feliz de ver o Ramon Dias, cara, que é um personagem enorme no futebol sul-americano, um dos maiores nomes da história do River Plate. Marcou gol contra a gente em Copa do Mundo, inclusive, em 82. É uma figura muito importante como jogador, como técnico. Vem trabalhar num clube que está na zona do rebaixamento e ele tem um envolvimento, assim, cara, elogiável com o Vasco. Exatamente. E traz o torcedor junto com ele, né? Pro time. Elogiável. E não é fácil de assumir, né, nessa situação clube, né? Você sabe que você pode ficar marcado com um rebaixamento. Então, exige, claro que o cara tá ganhando bem, tem dinheiro e tal, mas assim, exige coragem para você assumir. É um desafio, eles se enfrentam. O Vasco pega... vai pegar o Fluminense, né, confronto direto. Mas depois pega o Curitiba, o América, o Santos e aí o São Paulo. E o Santos vai encarar o Cruzeiro, sem o Soteldo, no próximo jogo. Depois o Bahia, confronto direto. O Vasco, confronto direto. E aí o Palmeiras no Allianz